Eu sou negra de pele clara, mas eu sou mulher negra, né? Há pessoas que têm uma cor mais acastanhada, tem outras que têm uma cor, de fato, preta, né? Historicamente, por conta da colonização portuguesa, nós, grupo étnico negro, soa-nos de forma ofensiva a palavra preto, porque o preto era utilizado historicamente como ofensa. Ainda hoje, quando alguém quer ofender alguém que é negro ou negra, chama-o de preto. Preto, e a seguir vem sempre uma expressão, certo? Os grupos, as pessoas, os movimentos, têm procurado trabalhar essas palavras de forma que elas tenham um peso menor dentro de todos nós. E, portanto, muitas vezes, entre as pessoas, elas usam a expressão preto. Tem alguns textos que referem isso, que discutem essa questão. Essa expressão, para todos nós, pessoas negras ou pessoas que são racializadas em Portugal, a ideia de pessoa de cor. Todos nós temos cores, né? Porque a branquitude não se vê como um grupo étnico, mas também o é. Então, as pessoas negras, elas são inferiorizadas, mas também quando nós pensamos a um grupo étnico em Portugal, que também é muito racializado, que são os ciganos, e são pessoas brancas. A educação, ela é fundamental. A gente não pode, de forma alguma, pensar que a gente vai resolver questões estruturais na sociedade se nós não estamos alicerçados por técnicas, por uma reflexão maior que se passa nas escolas e que também se passa no contexto familiar, é óbvio, né? Porque a educação ela não existe só nas instituições. As famílias também precisam educar os seus filhos e filhas nessa perspectiva antirracista. Mas se a escola não atua, se a universidade continua ratificando o racismo, e o racismo ele se dá... Imagine quantas pessoas negras você tem em sala de aula. Já pensou isso? Quantos professores negros na vida você teve? Não é? Olha a quantidade de professores que nós temos dentro da instituição, a nossa instituição. Quantas pessoas negras estão dentro do quadro como docente? E não estando, onde é que estão as pessoas negras dentro da universidade? E aí quando nós vamos olhar, não significa que essas pessoas todas que estão no lugar em que você pensou, e que eu sei qual é, né? Porque muitas vezes dizemos, na universidade eu não tenho pessoas negras. Elas estão, mas onde é que normalmente elas estão? Estão nos serviços, né, menos remunerados da casa. Estão no serviço de limpeza, estão na segurança, né? Mas mesmo assim elas não estão na chefia desses cargos. Tudo isso são expressões de racismo, porque as pessoas elas vão sendo excluídas a partida. Então nós precisamos, refletir, né, nisso, mas a gente também precisa pensar numa outra coisa. O censo em Portugal não faz a recolha dos dados étnico-raciais. E mesmo nos últimos anos, com todo o movimento que foi feito, com todo o trabalho, com grupos de trabalho, com intelectuais, com pessoas das associações e dos coletivos, né, estudando, apresentando relatórios da necessidade disso, o país continua a negar a recolha desses dados. E quando faz um inquérito, mesmo depois do censo, e esse inquérito é feito de forma a invalidar as próprias respostas que foram dadas, porque a gente não sabe qual foi o universo da análise. Portanto, se eu não sei quantas pessoas foram inquiridas, eu não posso dizer que esse inquérito é válido ou não é. Se as questões eram para identificar as questões étnico-raciais da população e a questão das discriminações étnico-raciais, mas que, na verdade, uma parte expressiva das questões foram feitas só em relação a se é ou se não é imigrante, há quanto tempo vive aqui, mas as questões efetivas de discriminação lá não estão. Então, eu acho que
a gente precisa entender melhor por que esses dados não são recolhidos. Eles não são escolhidos porque o Estado não quer produzir política pública que contraponha as ações racistas. Porque o Estado tem decidido que não se deve criminalizar as ações, os atos racistas, e que as pessoas sabem que podem continuar racializando. Então, a gente precisa trabalhar estruturalmente para que o racismo cotidiano ele possa se esbater na sociedade, possa diminuir, né? Mas se a gente não trabalha, se a academia não produz documentação para que depois os decisores políticos possam utilizar essa documentação e eventualmente produzir política pública, nós vamos continuar fingindo que não existe problemas que são de profunda ruptura na sociedade portuguesa. O projeto Agrim, ele foi desenhado para que nós tivéssemos sempre essa relação de proximidade que tem sido construída com coletivos, associações e com grupos. Eu faço essa distinção porque as associações são estruturas mais formais, que estão legalizadas. Os coletivos não, são grupos de pessoas que têm mais ou menos as mesmas funções, mas não têm esses procedimentos. E essas parcerias, essas relações, essas aproximações com os grupos que trabalham já a questão antirracista em Portugal é fundamental para que o próprio projeto se desenvolva, e essa relação tem nos permitido também desenhar novas ações e participar de algumas coisas. Por exemplo, a última manifestação que houve em Lisboa contra o racismo, que já foi uma resposta a uma outra manifestação de extrema-direita que não aconteceu em Lisboa, mas que depois aconteceu no Porto. O projeto esteve envolvido, foi convidado pelos coletivos para que nós estivéssemos. Então, para além de associações e de nomes de investigadores, o nosso projeto esteve junto. Acho que isso já é um resultado de como as associações, de como as pessoas que estão no movimento antirracista olham para o projeto, independente de olhar para pessoas específicas dentro do projeto, que são pessoas que já são parte dos movimentos sociais, mas olham para o projeto reconhecendo que esse projeto tem uma ação de fato de comprometimento com aquilo que está investigando e com as pessoas. Além disso, nós temos também desenvolvido, junto com as associações, seminários nacionais e internacional. Nós temos que fazer, já fizemos 2 nacionais, tem um internacional que foi feito, agora vamos fazer mais 3, 2 nacionais e um internacional, e no próximo ano exatamente a mesma coisa, porque essa é a dinâmica. Então, o projeto ele nasce em função de uma série de outras pesquisas, investigações que nós estávamos a desenvolver. Mas, sobretudo, por conta de um trabalho, eu diria, dessa relação de academia com o ativismo político e social. O campo da museologia, aqui na Universidade Lusófona, que tem uma escola de pensamento que é a sociomuseologia, trabalha sobretudo com as relações que se estabelecem a partir do patrimônio com as pessoas. Portanto, trabalhamos sobretudo com museus comunitários. E temos uma cátedra da Universidade, Educação, Cidadania e Diversidade Cultural, uma cátedra Unesco, e no âmbito dessa cátedra nós temos 6 grupos de estudos. Os grupos de estudos funcionam muito através de seminários, de reflexão e discussão com profissionais de várias áreas, passam pela área da cultura e da educação, e investigadores dessas áreas. E lembro-me bem que a gente estava trabalhando sobre o conceito de palavras geradoras do Paulo Freire e objetos geradores, que é do Regis Lopes, são 2 conceitos que para nós a museologia é muito importante. E um dos nossos palestrantes falou na possibilidade de pensarmos também os corpos como geradores, mas ele estava trabalhando numa outra concepção. E a partir desse conceito de corpos geradores, dessa palavra, nem foi um conceito, foi uma palavra, nós começamos a refletir no âmbito da museologia
de como utilizar essa expressão como um conceito e de que forma esse conceito podia alimentar novas apropriações e investigação no campo da museologia. Uma vez que nós trabalhamos com pessoas, com comunidades, objetos e palavras são importantes, mas as pessoas para nós que é o cerne do nosso trabalho, da nossa relação. E em meio a isso, as reflexões, as discussões e os embates em Portugal acerca do racismo foi se acirrando muito. Nós tivemos várias histórias recentes de expressão plena do racismo estrutural e do racismo cotidiano. Expressões, estou utilizando uma forma muito singela para falar, que levou a mortes, que levou a agressões físicas, né, muito violentas de pessoas que são racializadas em Portugal, sobretudo pessoas negras. E isso nos permitiu refletir mais, aprofundar uma série de noções e conceitos e desenhar um projeto que é o AGRIM, que é sobre corpos geradores, tem como título Corpos Geradores da Agressão à Insurgência por uma Pedagogia decolonial. Porque nós partimos do princípio que nossos corpos são efetivamente o primeiro local de agressão, mas também através dessa compreensão plena da agressão que sofremos, que nós vamos construindo estratégias de sobrevivência, estratégias essas que muitas vezes são insurgentes, e que essas estratégias elas ocorrem numa perspectiva pessoal, mas sobretudo na relação com os outros e com as outras, e portanto são relações sociais. Mas para nós ultrapassarmos, é aquilo que nós advogamos, né? Esse racismo cotidiano e o racismo estrutural, nós precisamos trabalhar a partir de processos educativos, porque o racismo ele está tão impregnado na sociedade como um todo, mas na sociedade portuguesa, e são processos históricos, são processos que levam as pessoas a não reconhecerem os atos racistas e, portanto, nós precisamos trabalhar também nessa perspectiva educativa para que nós possamos, pelo menos, reduzir os processos e as ações racistas no cotidiano. O projeto ele já nasce numa perspectiva interdisciplinar, por várias razões, né? Nós assumimos que o campo da sociomuseologia é um campo interdisciplinar, nós temos por base uma reflexão museológica, mas uma museologia contemporânea ela precisa se alicerçar de outras áreas disciplinares que compreendam contemporaneidade, antropologia, sociologia, educação. Para além disso, nós desenvolvemos as nossas ações de investigação no âmbito de um centro de investigação que ele é interdisciplinar, apesar de ser fortemente desenhado para dar resposta às questões de educação. Mas no âmbito do SEID, nós temos, eu diria, 3 grandes áreas: a educação, as questões patrimoniais e de memória, onde a museologia atua, e também uma área que tem a ver com questões territoriais. A museologia e a educação também refletem sobre isso e atuam sobre o papel, o lugar e a importância que os territórios têm, tanto nas construções de exercício educativo quanto museológico. Quando pensamos no projeto AGRIM, vindo dessas duas realidades, para nós era evidente a necessidade de refletirmos sobre as questões das racialidades em Portugal, tanto na perspectiva de memória, na perspectiva patrimonial, na perspectiva dos processos educativos, mas tudo isso inserido na dinâmica contemporânea. Também passando por alguns aspectos históricos, porque eles alicerçam o racismo cotidiano, e, portanto, nós não podemos esquecer que Portugal é um país historicamente colonialista,
E, portanto, a colonialidade do poder, do saber e do ser, ela é presente nos nossos dias. Então, era impossível, me parece, nos nossos dias, trabalhar sobre racismo e trabalhar sobre memória que não seja numa perspectiva interdisciplinar. Então, não havia outro caminho senão esse de trabalharmos interdisciplinarmente. A nossa equipe do Projeto Agrim, ela é em si uma equipe interdisciplinar. Nós somos pessoas da área da museologia, da área da educação, do campo da arte, do campo dessas relações decoloniais. Então, nós vamos tendo vários profissionais, também pessoas da área do urbanismo, que nos permitem compreender também como é que o racismo, como se dá o racismo territorial, por exemplo, né? Basta olharmos a ocupação das pessoas racializadas no território português para você perceber quais são os bairros onde as pessoas vivem, qual a diferença desses bairros em relação aos bairros onde há uma predominância de pessoas brancas. E o grupo, né, de associações que nós estamos a falar desde associações que estão inseridas em bairros de maior ocupação de pessoas negras, como também temos coletivos de artistas afro-portugueses, afrodescendentes, de coletivos que trabalham as questões interseccionais, gênero, raça, classe. E, portanto, a lógica é de movimento antirracista, mas bem nessa perspectiva contemporânea, né? Não pensar apenas um movimento estritamente político, mas são movimentos que têm implicação social, que passa por uma reflexão crítica da sociedade que vive, mas também de produção para a sociedade a partir dos seus saberes diversos.